Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, uma ótima semana para todo mundo. Vamos começar mais um tema nesse vlog. Eu tô começando aqui a trabalhar novamente com o teminha Safari e eu quero mostrar tudinho para vocês. Então, tô começando a gravar já bem no início esse vlog para ver se eu consigo lembrar de gravar mais trechos para que vocês possam aproveitar ao máximo, tá bom? Então, o que que eu tô separando aqui já de início pra gente começar essa produção? Tô separando as bolinhas de isopor, as ferramentas, o que eu vou usar de auxílio de molde, os olhinhos, massa, tudo mais. Massinhas, como vocês sabem, sempre da Inkway, né? E aí eu vou falar mais ou menos as cores que eu tô usando. Eu tingi já aqui algumas cores, né? Então, vou pegar já aqui o meu tingimento pra vocês verem, pra facilitar. Ó. Laranja, né? Ó, laranja que eu tô usando no tigre. Esse laranja eu usei a massa da Inkway mesmo e diluí com bastante branco pra ela ficar mais clarinha. Esse azul é o azul celeste com um pouquinho do azul unicórnio da Saramanil Corantes, tá bom? Então, é esse azul aqui, ó, azul celeste, tá bom? Pozinho, na massa branca da Inkway. Ou o azul, se você quiser bem clarinho, bem tipo candy mesmo, você vai usar o azul unicórnio, tá? Da Inkway. Então, pode ser o azul celeste ou o azul unicórnio. Eu fiz uma misturinha dos dois, tá vendo? Pra ficar um meio termo assim, ó. E não ficar tão claro, nem tão vibrante demais, tá? Então, ficou um tomzinho bem bacana. Tanto é que eu já até testei aqui, ó. E ele fica meio termo. Se você quiser deixar acinzentadinho um pouco esse azul, é só colocar um tiquinho de preto, mas bem pouquinho, gente, na massa toda, pra você conseguir um tom mais acinzentado, tá? A Inkway, ela tem um cinza, que é o cinza lunar, que ele já é um cinza azulado, fica muito bonito, ele é perfeito pra elefantinho, que é inclusive esse aqui, ó, que eu tinha uma amostrinha antiga aqui, tá vendo a diferença, ó, do azul pro cinza? Os dois são lindos, né? Dessa vez eu não tinha mais o cinza, então puxei mais pro azul, mas ele não deixa de ser um azul meio acinzentado assim, porque eu coloquei um pouquinho de preto. Essa cor aqui, eu usei tinta de tecido dessa vez, porque eu não encontrei nenhuma cor que me ajudasse aqui em casa. Eu gosto de fazer a misturinha para o leão da cor siena da Inkway, né? Com um pouquinho de laranja, só que eu não tinha mais a cor da Inkway, a massa siena já tingida. Então, dessa vez eu fiz uma misturinha com essa cor aqui de tecido, caramelo, tá? Em outras marcas eu acho que vocês encontram tom de cerâmica, alguma coisa assim. Então, eu usei um pouquinho dessa com amarelo, tá? Então, deixa eu pegar o amarelo aqui pra vocês verem. Cadê meu amarelo, gente? Peraí. Tá? Amarelo normal, que é da girafinha. Misturei com um pouco desse aqui, fundo branco, e deu esse tom. Tá vendo como a massa no pacote, ela úmida, né? Ela tem uma cor, mas quando ela seca, ela fica outra? Pois é, ó. O laranja aqui ficou mais forte, tá vendo? Do que quando tá assim. O azul também vai ficar um pouco mais forte. E essa cor aqui também vai escurecer um pouquinho mais, tá vendo, ó? Não sei se dá pra vocês perceberem, mas acho que dá, tá bom? Não é muito, eu não quero esses bonecos com cores muito vibrantes. Ele é um meio termo. Então, eu já atingi todas as massas. Às vezes, uma dúvida muito pertinente é, Esté, quantos quilos de massa eu tenho que atingir, né? Quantas gramas de massa eu tenho que atingir para começar uma produção? Você vai ter que saber a partir da sua amostra. Então, por exemplo, eu sei quanto eu usei de massa em cada bichinho desse, porque eu anotei da primeira vez que eu fiz. Então, sabendo isso, eu vou multiplicar pela quantidade de bichinhos que eu vou precisar fazer. Tem que fazer 20, então 20 vezes essa quantidade aqui que eu usei no bichinho. Só que eu nunca tinjo exatamente igual, eu tinjo sempre muito mais para que sobre e se a cliente pedir mais ou se eu tiver algum erro no processo que tiver que reformar, eu vou ter a mesma massa da mesma cor, entendeu? Então, eu já vou tingindo logo um monte e daí dá certo, tá bom? Então, o que que eu tô separando aqui pra usar nos bonequinhos? Moldezinho do Pierre. Esse aqui é o molde do Bosque dele, que eu acho bem fofo mesmo, e ele já me ajuda muito na produção. Então, esse tema Safari, eu só faço ele
nesse formato aqui, que é o moldezinho do Pierre, né? Pra Bosque, vocês viram que eu uso os meus, da minha coleção, mas pro Safari, eu gosto de usar os moldes da coleção do Pierre, tá? Também fabricados pela Simone Moldes, vendidos no site dela, na Fabi Rodrigues e nas lojas credenciadas, tá bom? Tá tudo aí na descrição pra vocês. Então, esse aqui é muito fofo por isso, porque ele já sai todo assim, desse tamanho certinho, tudo bonitinho. E o olhinho que eu vou usar dessa vez é o olhinho da minha própria coleção, é o EP01, que é incrivelmente nítido e maravilhoso, que a Primor fez pra mim, e que tá à venda no site dela, tá? Nessa lojinha aqui, ó, Primor Biscuit Adesivos Resinados, então vocês encontram lá. E é maravilhoso, gente, porque assim, eu tinha usado esses aqui antigamente, e esse olhinho aqui eu não uso mais, né? Porque não tem mais fabricação dele, ele era da Dani Decor quando ela fazia resinado, agora não tem mais. Então, eu tô usando agora o meu, da minha coleção, que é diferente. E, gente, olha isso. Que incrível que ficou esse olho nos bichinhos, né? Então, eu vou usar ele o verde no tigre. Vou usar o azul no elefante. E vou usar os marrons nos outros bichinhos, tipo a girafinha, a zebra, que mais que tem? Ih, agora eu não lembro. Enfim, quando eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse nos olhinhos, entra lá no site da Primor. Eu vou deixar tudo na descrição, como eu sempre faço. Esté, você usa bolinha de isopor na cabeça? Sim, ó, tá vendo que pra esses bichinhos eu deixo mais arredondado ainda. Eu uso meia bolinha de isopor. Aqui, ó, de 20 milímetros, que é o que cabe dentro do molde do Pierre bem certinho, tá? Então, esse aqui, ó, cabe aqui e eu uso ele. Eu vou tirar uma cabecinha aqui do tigre pra vocês verem no comecinho desse vlog. E aí, vocês já vão ter noção de como que eu faço todos os outros. Ó, eu pego aqui um pouquinho de massa, dou bem aquela sovadinha, né? Se você quer aprender a fazer bichinhos de fazendinha, bichinhos de bosque, tudo já tem aula manual aqui no canal. É o mesmo processo para fazer safari, gente, é a mesma coisa. Você pega as aulas que eu já dei, que não usa molde, né? Se você não usa molde, você pega as aulas que eu já dei aqui no canal, de corpinho sentado, de cabecinha, faz a junção dessas aulas e desenvolve as pecinhas no tema diferente, tá bom? Então, a aula não falta aqui. Então, por isso que na minha produção, nos vlogs, vocês sempre vão ver as dicas com os moldes, porque é o que eu uso de fato, é o que eu uso para vender, tá bom? Então, eu faço as minhas pecinhas assim, para agilizar, e os meus clientes amam, então eu faço sempre essas diquinhas por aqui para vocês. Então, eu abro aqui essa massinha, ó, coloco a bolinha lá dentro e venho fechando. Na hora que eu fecho aqui, ó, eu vou arrastando pro centro e deixo alto, tá vendo? Ó, deixo alto aqui, aliso, tá vendo que ficou altinha? Não sei se dá pra ver. Aí, eu tiro essa cabecinha, tá vendo? Com um esteca, um rolinho e tal, eu vou alisar ainda mais aqui a lateral, mas o rostinho já saiu todo prontinho. A única coisa que eu faço é ajustar. Se eu fosse fazer cada uma dessas cabecinhas manuais, eu ia levar triplo do tempo. Porque para você deixar uma cabecinha toda no tamanho certinho, no formato igualzinho, né? Você vai levar o dobro do tempo. Então, por conta disso, é mais fácil assim. Então, o que que eu faço? Eu aliso tudo. Pego um palitinho, porque eu gosto de pendurar a cabecinha. Então, coloco o meio aqui, ó. Palitinho de bambu. Só pra secar. E aí, ó, segurando o palito e com a mão, eu venho alisando. É esse acabamento que eu dou nas peças para ficar tudo perfeitinho pro cliente. E aí, deixo lá secando, porque quando secar, a massa vai começar a arredondar. Então, isso aqui vai ficar ainda mais arredondado, entendeu? Vai ficar perfeito. Aqui, rapidinho, só para vocês terem ideia, o que que eu faço aqui, ó. Tem uma medida no molde do Pierre. Já tiro essa bolinha aqui. Passo água atrás. Não precisa ser cola, se a sua massa estiver fresca. Coloco aqui. Marco o meio, ó.
E você vendo eu fazer isso aqui, você consegue fazer sem o molde também, tranquilamente. Ó. Marco aqui o roxinho, puxo aqui embaixo a boquinha, tá? E vou usar o adesivo. Vou pegar aqui, então, o adesivinho, o olho verde, que é o que eu tô usando nos tigres. Coloco primeiro, bem em cima aqui da covinha, tá vendo? Aperto. O olhinho adesivo você tem que afundar pra não soltar depois. Eu não tenho problema com os olhinhos adesivos, já falei pra vocês. Quando eu aperto assim, ó, bem direitinho e dou esse carinho pra massa ficar por cima. Não tem erro, gente. Fica perfeito, tá? Ó, ficou assim. Aí eu vou vir com a partezinha aqui também, que já tem uma orelhinha, mas eu vou mostrar pra vocês só pela medida, ó. Vou tirar a medida aqui, a orelhinha é bolinha, coxinha, coloco aqui na hora, com o pincel modelador venho, ó, e faço aqui. Tá bom? Vou fazer a outra, e aí depois é só colar o narizinho, gente, não tem erro, tá bom? Pega um pouquinho de massa preta, passa cola. Colinha que eu uso sempre é essa aqui, da Tec Bond. Passo a cola e coloco aqui. E aí, depois eu tiro uma tirinha, coloco aqui também, ó. Que eu tiro daqui essa medida. Tá vendo? Olha que coisa linda. E pinto. Depois de pintadinho, ó, ficou assim, ó, maravilhoso. Toda arredondadinha atrás, acabamento perfeito. Ninguém disse que foi feito com molde. Por quê? Porque tem a parte manual junto, tá bom? Então, ficou perfeito o acabamento. Então, vamos, que tem muita coisa nesse vlog. No dia seguinte, eu só comecei a trabalhar de tarde, porque eu fiz toda a parte da base, né, dos bonequinhos de noite, na noite anterior, fiz as cabeças e os corpinhos separados, aí no dia seguinte, na quinta-feira, eu já comecei a montar, tá vendo, ó? Então, por conta da massa da Inkway ser uma massa que é mais fácil a secagem dela, né? Ela já fica firme mais rápido, principalmente quando tá um clima de calor, como é aqui em Ceará. Eu fiz à noite, gente. E de dia eu já consegui, né? 24 horas eu já consegui montar os bonequinhos. Eles ainda estão secando por dentro não está totalmente seco, mas eu já consigo montar sem ter nenhum perigo de despencar, de ficar torto, nada. E olha o acabamento que eu dou nas peças, tá? É esse acabamento manual que faz toda a diferença quando se usa molde. Então, as duas coisas estão sempre ligadas. E aí, aqui das massinhas, os moldes, né? Também comecei a usar esse aqui, que é o Mix Lembrancinha da minha coleção. Dei até umas dicas lá nos stories também. Então, fiz esse uso aqui desse molde pra começar os menininhos. Então, eu tô começando a fazer os menininhos do tema Safari, né? Ó, fiz uma cabecinha de amostra aqui pra ver como é que eu queria ela. E aí, comecei a fazer. Ainda vou usar o restante pra finalizar. E aqui o moldezinho que eu já mostrei pra vocês do Pierre, tô continuando, tô montando, tá? Depois que tiver totalmente seco, aí eu vou pintar cada detalhe e tudo mais. Então, tá sendo super prático, super rápido mesmo, tá? Então, assim, eu não tenho medo de pegar, assim, encomendas desses bichinhos, porque eu sei que facilita muito as ferramentas que eu uso e eu consigo realmente atender meu cliente de forma, né, que agrade. Então, independente de como eu faço, como eu uso, o que eu uso, meu cliente tá satisfeito e pra mim isso é que importa, né? Então, tá ficando maravilhoso, gente. Olha, eu tô amando demais, já tá ficando muito lindo. E aí, essa corzinha aqui que eu tô usando na roupa do bonequinho é o Siena, da Ceramaniel Corantes, é um corante em pó. Ali eu coloquei direto na massa branca, bem pouquinho, tá? Mas bem pouquinho. É só mesmo pra deixar nesse tom assim, ó, daquela roupa de safari, tá? E ela ficou assim, ó, mais ou menos assim. E aí, eu fiz os sapatinhos marrom e tô continuando aqui na pegada de terminar de montar. Ainda falta bichinhos, né? Ainda vou fazer o macaco, o leão
E o que mais, gente, tá faltando aí? Me lembra, agora eu não sei. Macaco, leão. E não lembro. Vou olhar na listinha pra ver se eu faço os que faltam, tá? Mas é isso, tô fazendo aqui tudo muito rápido. De um dia pro outro, olha o tanto de peça que eu fiz. E eu não trabalhei o dia inteiro, trabalhei só da noite pro dia, né? Então já tá quase tudo 100% aí. Vamos que vamos. No terceiro dia da produção, eu já tava fazendo os demais, né? Que eu disse pra vocês que ia fazer. Tô começando aqui os aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Os de leão, aí depois vou fazer o macaco, né? E vou aproveitar para dar uma dica de como eu fiz o corpinho da girafa, que me perguntaram lá nos stories e eu acabei passando por lá. Então, vou aproveitar e passar aqui também dentro do vlog para ficar registrado. Porque não tem segredo, tá, gente? É tirar do molde e cobrir. Aqui, ó, as calças já estão sequinhas, né? De um dia pro outro, a Inkway já deixou show. Aí, eu fiz uma amostrinha logo pra cliente ver, né? Então, o corpinho já tá todo montado, todo com as partezinhas do molde. E a cabecinha também é a mesma cabecinha do molde. Mas aí, eu tenho aquela dica de sempre, né? Se você quiser trocar a cabeça por uma cabeça maiorzinha, isso aqui vai caber pra uma decoração de cubo, né? De cubo de letras, fica lindo. Da outra vez que eu fiz aqui os cubos de letra do Gustavo, não sei se vocês lembram do vlog, eu usei esse corpinho com essa cabeça M, né? Que é maior. E ficou um mini topo, gente. Ficou um mini topo. Então, trocando a cabeça, já fica um mini topo. Então, esse molde é legal por isso. Porque você pode usar pra lembrancinha e com outra cabeça você já faz um mini topo com o mesmo corpinho, tá? Então, o corpinho aqui, ele é básico. Eu não tenho nenhuma outra cabeça aqui desse tamanho, mas essa aqui que eu fiz manual, ó, se fosse menina, né? Que lindinho que ia ficar, ó. Cabeçudinha, né? Aí eu faria um pescoço mais grossinho, tá? Mas só pra ter uma ideia. E eu gosto dos dois jeitos. Tanto pra quem quer proporcionalzinho assim, pra quem quer com a cabeça maior, pode fazer essas mudancinhas, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz a parte da girafa, então. Ó, então vamos lá no moldezinho do Pierre de novo, né? Peguei a massinha, só pra mostrar pra vocês o truquezinho de elevar o pescocinho, né? Então, a minha massa já tá bem firminha, gente, bem firminha, isso ajuda tanto. Se o áudio ficar um pouco mais alto nessa parte, é porque eu tô bem em cima do celular, tá? Ó, tirei, o corpinho já sai assim, tá vendo? Praticamente pronto. Aí, a gente dá aquela alisadinha que eu falei pra vocês de sempre, né? Pra deixar tudo arrumadinho. E aqui, ó, eu pego com os dois dedos e essa partezinha aqui eu começo a fazer isso, ó. Esse movimento, ó. Devagarzinho, pra ele ir subindo, ó. Esse pescocinho ir subindo. Porque eu preciso dessa girafa tem um pescocinho maior do que o do pessoal, né? Do pessoal, dos outros bichinhos, né? Então, assim, enquanto esse fica normal, a girafa tem que ficar um pouco maiorzinha mesmo. Não precisa ser longa demais. Porém, a gente vai dando uma puxadinha, ó. Tá? Gira, ó, automaticamente já vai subindo. E aí, depois, é só colocar um arame aqui dentro, né? E deixar secar, pra depois encaixar a cabeça, tá bom? Então, no terceiro dia eu já tava bem adiantada, tava quase tudo pronto. Eu vou fazer só mesmo os macaquinhos. E, como eu disse, eu não lembro qual é o outro bichinho. Gente, vou ficar até o final do vídeo tentando lembrar. E no final do vídeo vocês vão saber se tem mais algum bichinho ou não, porque eu nem sei se tem. Eu acho que é só o macaco que falta mesmo. Tá bom? Me contem aí se vocês fazem além desses. Eu fiz, ó, coelho, girafa, zebra, tigre, leão e macaco. Eu acho que é só esses 6 mesmo que eu faço toda a vida. Vocês fazem mais algum tema safari? Diz aí pra mim nos comentários se tem mais algum que vocês fazem. Não sei, não lembro. Tá bom? Vai ser só esses 6 mesmo. Então é isso, vamos que vamos. Ó, gente, no quarto dia, então, já tava sequinho de novo aqui a parte da cabeça, né? E dos corpinhos do leão. E eu já tinha feito aqui também do macaquinho, né? Eu faço a cabeça, coloco as orelhinhas, depois passo... depois que isso aqui já tá mais seco, eu venho colando essa partezinha do roxinho. Isso aqui eu corto sempre com um cortadorzinho que eu comprei lá
Fabi Rodrigues há muito tempo atrás. Ele era um kitzinho do Mickey, eu acho, ou de urso, não sei, gente. Mas ele cabe certinho aqui, aí eu acabo usando sempre. E aí, se vocês não tiverem, vocês podem usar aquele cortador de flor da Blue Star, que eu já dei aula aqui dos tissuns de Mickey. Pois é, aquele mesmo jeitinho dá pra fazer a cabeça do macaquinho. Aí aqui os detalhezinhos, ó. Eu fiz com o mesmo corpinho, o mesmo molde do Pierre. Os bracinhos eu peguei do meu molde do Snoopy, né? Só pra dividir a cor assim, mas vocês podem fazer também de uma cor só pra facilitar. E fiz aqui os pezinhos assim. E aí, tô nos leõezinhos. Ó, gente, que bonitinho, né? E aí, eu faço a juba normal, simples mesmo, com um cortador de babado da Blue Star. Uma massa mais firme, né? E mais escura, no caso, o marrom. Eu uso o marrom chocolate da Inky Way, mas aí eu sempre gosto de acrescentar um pouquinho de fundo, né? Ou fundo de pêssego, pra dar um tom mais suave. Aí eu abro mais ou menos assim, nessa espessura de 3 milímetros, mais ou menos. Corto com o cortador de babado, eu uso o 3. Eu sempre corto maior do que o tamanho da cabeça, bastante, porque ainda vai secar, né? Então, o que que eu faço? Eu, Esther, fiz isso aqui, vou pegar a cabecinha, passo cola e abraço, tá? E eu abraço tanto aqui, ó, quanto aqui, tá bom? Só que aí, com o pincel modelador, eu gosto de fazer esse detalhe, ó. E vai ficar no vídeo, gente, esse apitado aí. Ó, faço isso tipo uma florzinha, tá? Só que aí eu venho depois e dou uma beliscadinha, que aí eu faço a juba do jeitinho que eu gosto. Isso aqui eu tiro, isso aqui vem pra cá, ó, pro queixinho dele, tá vendo? Fica tipo uma flor. Pego um pedacinho mais de massa pra colocar aqui na cabeça dele. Vocês estão vendo que esse vlog, gente, deu trabalho, viu? Porque eu gravei toda a produção. Então, não esquece o like não, gente. Porque vlog, geralmente é só pra mostrar os passos já prontos. Mas eu sempre mostro pra vocês como que eu faço e dou dicas. Então, valoriza aí, gente. Ajuda aí o vlog da Esther. Porque o vlog de produção vale a pena as dicas que eu coloco aqui. Aí, eu vou, ó, colocar a jubinha dele aqui. E pronto. E aí, eu venho aqui, pego a massa, né? E furo e encaixo exatamente onde já tava. Tem que estar tudo sequinho pra você fazer essa junção, ó, com força aqui. E não estragar, né? E olha que o meu aqui, o pezinho eu acabei de colocar, esses da frente. Aí tá meio difícil de apertar. Mas fica assim. Aí eu vou fazer o rabinho. Esse detalhezinho de cola aqui eu já tiro, né? Pra não ficar brilhante depois. E ó, ficou o acabamento perfeito, tá? Perfeitinho. Maravilhoso. Então é isso. E aí eu sigo fazendo todos os demais. Quando eu terminar, eu mostro aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, minha caixinha de bases. Eu sempre deixo bases prontas pra na hora que eu precisar, eu não ter que fazer tudo de novo, né? Isso aqui é uma coisa que a gente usa em todas as produções. Então, eu faço sempre. Às vezes o Dudu pega ali o molde e faz pra mim várias e várias dessa aqui, pra gente colocar os bichinhos em cima, né? Então, ó, sempre que eu preciso já tá sequinho, já vou lá e já coloco. Então, é uma coisa que agiliza muito a produção, você deixar já algumas coisas que você vê que sempre você vai precisar, pronto. Eu deixo alguns de tronquinho também, ó, quando eu faço do bosque. Deixei aqui algumas das árvores também do bosque, tá vendo? Deixei umas maiores aqui, quando eu precisar usar, assim, oval. Tudo isso aqui é molde. Essa. Isso daqui é textura e cortador, né? Texturinha do Fofuras da Rose. O stencil dela, de coração. E o cortador do Arte da Jaque. E aqui é cortador também da Rose, textura da Rose, de tronquinho, tá? Então, eu faço tudinho, deixo aqui, gente, ó. Tá tudo sequinha.
tudo fininha, firminha, tudo retinha. Muita gente tem dúvida, né, quem tá começando, principalmente, de como deixar as basezinhas retas, gente, não tem segredo. Tem um vídeo aqui no canal, lá na playlist de iniciantes, que eu mostro pra vocês. Mas assim, é deixar secar de 24 horas de um lado, quando ele começar a envergar, você vira e deixa secando mais 24 horas do outro lado, tá? Não tem segredo. O segredo é deixar secar os dois lados bem. Ela vai voltar pro lugar e vai ficar reta. Depende, claro, muito da massa também da pessoa, porque tem massa que enverga muito, mas eu uso Inkway, gente. Eu não tenho problema de envergar. Sério mesmo, não tem, tá? Então, eu faço as bases, já deixo lá, ela seca rapidinho. E eu uso sempre o travesseirinho, né? Que eu falo pra vocês. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu sempre uso o travesseirinho de bebê, ó. Cubro com um tecidinho, uma camisetinha, ó, de algodão. Tá ali, ó. Tá tudo lá já. E eu deixo assim. E aí, depois eu vou colar na base, eles vão ficar todos assim, ó. Ainda vou sombrear, ainda vou pintar os cílios aqui. Os cílios não, a sobrancelha eu gosto de colocar nos bichinhos. E tá, fiz o rabinho, ó. E fica fofo, tá bom? Mas aí essas coisas já agilizam muito a produção. Ali, por exemplo, ó. Ali tem, deixa eu ampliar aqui, ó. Os do Snoopy, né? As bases de chaveiro. Então, eu já fiz ali as bases de chaveiro, deixei secar e depois eu vou só colar os Snoopyzinhos nela. Bem simples, bem rápido, né? Então, é assim que eu faço toda a minha produção, tá bom? Tá tudo bagunçado, gente, aqui, ó. E eu tô aqui assistindo Caçadores de Trolls. Adoro assistir desenho enquanto eu faço as coisas. Mas é isso, vamos que vamos. Ó, pessoal, no sexto dia eu já tava montando, então. E no sexto dia, na verdade, gente, porque eu demorei pegar neles de volta. Eu vou fazendo um tema, eu vou voltando, né? Eu tô fazendo o vlog do Safari, mas ao mesmo tempo eu tô trabalhando Funko, tô trabalhando Snoopy, tô gravando as aulas do canal, né, dos membros. Tô fazendo o tema da Bela e a Fera, então tudo na mesma semana. Então, o que eu gravei pra vocês foi só o tema do Safari. E olha o tanto de coisa que tem, né? De etapas, de processos e tudo mais. Então, aqui, ó, já tá sequinho. No máximo, 2 dias, eu já monto essa cabeça aqui no corpo. Por quê? Senão, eu não consigo mais abrir isso aqui. Como eu disse pra vocês, a massinha da Inkway, ela seca rápido. Então, 2 dias ele já tá, ó, super sequinho. E aí, eu venho aqui com um pedacinho de massa pra fazer a gola, né? Ó, faço uma bolinha. Outra diquinha de pulo do gato aqui, tá? Corto assim. Passo cola aqui embaixo. E posiciono aqui por cima da roupinha, ó. Tá bom? E aí, o que que eu faço? Pego a cabecinha, que eu já tô com o palito, já tô com o pescocinho. Essa partezinha do pescoço eu acho que eu não cheguei a gravar, mas não tem segredo. Depois que a cabeça tá seca, eu coloco o palito e enxerto massinha aqui, ó. E já deixo ela secando. Pra mim, eu acho mais fácil dessa forma quando eu tô fazendo os bonequinhos assim de lembrancinha. E aí, eu passo a cola, tá? E encaixo, ó. Acabou. Já ficou ali. Prontinho pra gente colocar o cabelo, tá? Aí eu tiro aqui o excesso de cola, porque acabou estourando aqui um pouquinho, pra não ficar brilhante, né? E pronto, gente, já fica um acabamento legal, né? E depois que eu colocar o cabelo, os bracinhos e tudo mais, vai ficar lindo demais. Olha só o binóculo. Eu fiz 2 tirinhas pretas, né? Mais larguinhas aqui na ponta. Passei uma fitinha no meio e afundei aqui com cabo de um pincel ou alguma coisa assim, só pra fazer o binóculo, né? E ficou muito fofo. Eu tinha feito lá nos stories pra vocês a demonstração com esse aqui, né? Com cabelinho preto. Mas o cabelo do menino, na verdade, é um pouquinho mais claro. Então, é um marrom mais escuro, assim, que eu fiz. E ficou uma gracinha, né, gente? Depois que a gente colocar as bases, que é uma coisa que eu deixo já pronta também, ó. Tá? Depois que eu colocar eles nas bases, vai ficar um amor, né? Então, olha que tema fofinho, gente. E eu colo com cola branca mesmo, tá? Ó, cola branca da Tec Bond. Passo bastante e posiciono lá na base
seca. E aqui eu vou fazer o cabelinho pra vocês verem super rapidinho. Eu gosto de sombrear logo o rostinho antes, pinto a sobrancelha antes, pra depois fazer o cabelo, tá, gente? Mas, aqui, eu quero aproveitar no vlog e já deixar tudo pronto pra vocês. É um vlog de passo a passo, esse vlog. Gente, deixa um comentário, não esquece. Diz aí se te ajudou, qual foi a dica que você mais gostou. Ó, a base do cabelo aqui é normal, tá? Eu só deixo um excessozinho pra fazer esse topete já aqui, ó, a base do topete. Aí, eu venho com um pedacinho de massa aqui na lateral, faço aquela costeletazinha, que é básica, subindo pra cá. A outra aqui, ó, também. Se você tem moldezinho de cabelo, facilita muito também, que lá no meu molde de cabelos, tem várias partezinhas assim, inclusive de topete, né, pra menino, bem legalzinho. Ó, e eu gosto de marcar, tá? Marco a parte de trás. Você vem aqui, ó, e coloca um topete inteiro. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. É porque eu tô gravando com o celular entre as minhas mãos e fica muito ruim de mostrar pra vocês, mas dá pra fazer assim, ó. Tá? Coxinha básica. Coloca aqui, ó. E já levanta, né? É só isso. Aí, com a estequinha, você vai fazendo o formato do topete. Tá parecendo o topete da Patty Pimentinha, do Snoopy, ó. Que bonitinho, gente. Tá bom? Mas como eu disse, depende muito do modelinho do cabelo da criança. Aí, pro chapéu, eu não fiz nada mais do que abrir um círculo. Nada mais do que isso, gente. Ó. Abri um círculo. Pega lá um cortador que combine. Você vai abrir aí com o cortador da Blue Star. Esse aqui eu acho que é o 6. Acho que é o 6, tá? E eu venho só abraçando aqui no formato da cabeça, ó. Quando secar, ele vai encolher um pouquinho. Ele já fica com esse formato da cabeça aqui. Que a única coisa que eu vou fazer, ó, é a tirinha marrom. Entendeu? Então, aqui, ó. Pode ser com a extrusora também, que facilita aí a vida da gente. Você abre a tirinha e faz o detalhezinho aqui, ó. Só pra dizer realmente que é um chapeuzinho safari. Eu não gasto tempo, gente, fazendo tantos detalhes na lembrancinha, mas mesmo assim ela fica cheia de detalhes, não tem jeito. Se eu fosse fazer... Tô passando água, tá? Se eu fosse fazer realmente ainda uma bolinha pra colocar aqui, pra esse chapéu ficar mais alto, eu ia ter um trabalho danado. Então, não, gente, não. Bora facilitar, né? Ele fica mais ou menos aí já no formato. Até porque não vai aparecer muito, né? Então, já fica assim, ó. Desse jeitinho, tá bom? E aí, eu vou finalizar agora os bichinhos, né? Só mesmo dando aquela sombreada básica, porque, gente, olha, vou mostrar aqui pra vocês. A diferença de um trabalho que não tem nenhum sombreamento, nem uma pinturinha, nem nada, pra um que já tá pintadinho, né? Olha a diferença, tá? E eu nem coloquei nele aqui um cabelinho, nem nada ainda. Talvez eu nem coloque, porque eu achei que ele ficou bonitinho assim. Tá bom? Mas é necessário fazer todo esse acabamento. Então, tudo isso leva tempo. A parte do final, né? A parte onde você vai, de fato, pintar os detalhes, fazer todo esse processozinho de finalização, colar nas basezinhas de... Ai, não tá focando. Então, toda essa partezinha aqui, ó, de finalização, né? De sombreamento, faz muita diferença. E eu passo aqui ao redor em volta também, ó.
tá? Desse rostinho aqui, ó. Faz toda a diferença, né? Eu tô usando aqui, ó, o nude. Eu gosto muito do nude da Soramanil. Aí eu vou usar a tinta acrílica. Eu gosto de fazer sobrancelha nos bichinhos, tem gente que não faz. Mas eu gosto, tá? Gosto de dar uma expressãozinha pra eles. Esse aqui, eu gosto de fazer assim. Esse meu pincel tá bem fininho porque eu cortei algumas cerdas dele, mas é aquele mesmo 422, tá bom? Ó, que lindo que fica, né? Eu esqueci de colocar uma bananinha na mão dele, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Antes de terminar, eu quero mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo na parte da tampinha desses aqui. Esses aqui são extras que eu fiz pra vender a parte, né? Pra quando aparecer alguém que quer tema safari, eu vendo a parte. Então, geralmente, quando eu tô fazendo uma produção pra alguém que já encomendou antecipadamente, eu tento fazer 2 ou 3 a mais pra já deixar montado um kitzinho, né? A pronta entrega. Então, eu tinha essas caixinhas aqui sobrando. E essas caixinhas, gente, são essas que a tampa encaixa aqui e fica rente, né? Não é aquela tampinha que sai por fora aqui. E aí, eu queria aproveitar pra fazer esse detalhezinho. Olha só como foi que eu fiz, ó. Tá? Ficou o excessozinho de massa aqui na bordinha. E ficou o matinho cobrindo tudo, assim, bem suave, bem no estilo bebê, né? Ainda não finalizei pintando nem nada, mas vou dar essa dica aqui logo. E o que que eu faço? Eu uso até 6.000, mas aí, como eu falei, pode ser a cola de lantejoula que você encontra aí na sua cidade, se você não encontrar essa. Eu passo bem na bordinha aqui, mas eu não passo nas laterais, tá? Só aqui. E venho dando uma riscadinha aqui, ó, de leve. Pronto. Só isso mesmo, só um pouquinho. E aí, eu vou abrir a massa. E vou fazer uma texturinha, vou usar essa texturinha aqui, ó, que é do Ateliê Fofuras da Rose, que eu acho bem lindinha. Que ela dá aquele aspecto, é a número 33, dá aquele aspecto de pelúcia, né? Dá aquele aspecto de... Ai, gente, eu esqueço o nome das coisas, meu Deus. O pessoal usa personalizado de luxo, né? Ao invés de eu usar o tecido, eu uso a textura na massa e dá mais ou menos aquele efeito. Então, eu tô sem o verdinho aqui, mas eu vou fazer com o amarelo só pra vocês terem uma ideia, tá? Meu verde acabou. Vou misturar até aqui esses dois. Porque essa aqui é uma tampa que sobrou, aí eu já faço aqui só pra ilustrar pra vocês. Eu geralmente abro. Não tem segredo, né, gente? Eu não precisaria nem fazer num vlog, mas aí eu quis dar essa dica porque eu sei que tem iniciante que sempre assiste. Ó, vou abrir aqui em cima da texturinha. Pode ser qualquer textura que você tiver, tá? Mas essa aqui eu acho bem linda. E aí, eu coloco por cima, passando bem, dou uma apertadinha, ó. E eu vou cortar um excesso passando, por quê? Porque a massa de biscuit encolhe. Então, eu quero que cubra essa tampinha bem coberta. E me dê uma margem pra eu fazer a bordinha, né? Sem que grude aqui na lateral. Então, eu tampo lá na caixinha. Essa aqui, como eu falei, tá sobrando, não é nem dessa caixinha. Mas eu vou ilustrar aqui pra vocês, tá? E aí, na hora que você encaixar na caixinha, você já faz esse tecidinho aqui, ó. Com cuidado pra não aparecer, né? Ó. E aí, não tem perigo de ficar a tampa aparecendo a parte transparente, né? Porque você já deu esse acabamento, ele não vai mais encolher muito, né? Ele vai cobrir essa bordinha e a tampa fica bem encaixada, tá? Então, ficou bem básico. E olha que lindinho que fica, né? E a tampinha sai assim, ó. E encaixa bem perfeitinho. Essas aqui são bem antigas, essas caixinhas. Eu tinha aqui, aproveitei pra fazer o kitzinho. Aí, depois eu vou adesivar com um temazinho de safari aqui, deixar a caixinha bem bonitinha. Eu não vou fazer ela só transparente assim, né? Aí, essa parte de adesivar e tudo é só imprimir no papel fotográfico, né? Adesivo, na impressora que você tiver. Um background aqui de safari, de oncinha, do que você quiser.
e vai colocando. Aí tenta imprimir algo mais suave, no caso eu vou imprimir vários suaves, né? Vou imprimir de zebra, de onça, de... Ai, gente, de girafa, vários assim, e colocar nas caixinhas. Aí vou terminar de pintar os detalhes dos bichinhos e tudo mais, vai ficar bem fofinho, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo agora, tá? Você pode fazer isso antes de colar os bichinhos. Eu ia fazer esse tema mais suave, né? Essas caixinhas mais suaves, mais baby, mas não combina, gente, tanto. Eu achei que combina mais o verde mais vivo, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a caixinha, do jeitinho que tá aqui, que já deu uma secadinha, e tô pintando, ó. Até porque realça a textura, né? Então, tô pegando tinta acrílica mesmo, ali, molho o pincelzinho, vou lá na minha misturinha com água, ó. Bem aguadinho mesmo, tá? Bem aguadinho mesmo, porque eu quero só sujar, sabe? Aí eu venho fazendo isso aqui. É bom que já esteja seco, que daí você consegue passar e não estragar a textura, tá bom? Aí você vai dando o seu acabamento aí, do jeito que você achar melhor. Você pode esperar, como eu falei, não precisa colar o bichinho e depois fazer isso aqui, senão você pode, né, acabar sujando o bichinho e tal. Mas eu, como eu já tenho certa prática, eu vou passando aqui e não tem problema não. Ó, não vou sujar o bichinho não, tá? Eu deixo as pontas um pouco mais escuras. Daqui a pouco eu passo um paninho só pra tirar o excesso e ficar a textura bem certinha que tem na massa, né? Então, também é outro acabamento, outra coisa que valoriza o trabalho. Como esse aqui meu é extra, não é a encomenda da cliente, a da cliente é só os bichinhos que ela me encomendou, eu posso fazer do jeito que eu quiser aqui e vender ele como eu finalizar, né? Então, é bom que eu acabo fazendo testes, amostras e tudo mais. Ó, cuidado para não passar só pro papel, tá bom? Olha só, já deu outra vida, né, gente? Esse verde que eu tô usando aqui é o verde musgo, ó, mas bem aguado, bem aguadinho. Aí eu pego o paninho, mesma coisa, né, que eu já faço nas tags, ó, eu tiro o excesso. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tiro bem de leve por cima só. Aonde tem o detalhezinho da textura, tá vendo? Ele vai ficar um pouco mais branquinho, ó, falhado. Ai, que lindo, gente, que fica. E aqui eu sujo um pouquinho mais, pronto. Tá ficando lindo. Eu amei. Amei esse efeito, amei a cor que ficou. E ainda posso colocar depois uns matinhos aqui, uns musguinhos, né? Eu acho que vai ficar bem delicadinho também. E aí, pra finalizar, peguei os matinhos. Você poderia colocar musgo ao redor, o que você quisesse. Eu vou colocar só uma plantinha bem aqui, ó. Como minha massinha ainda tá úmida, eu consigo furar, ó, e encaixar aqui, né? E aí... ó, consigo encaixar ela aqui e fica um matinho. Ó, bem preso aqui, ó.
Gente, que bonitinho que ficou. E o legal das caixinhas acrílicas assim, com adesivo, é que você pode colocar já impresso a letra da criança, ou o nome da criança, o que você quiser, né? Isso você combina com o seu cliente. Então, aqui eu deixei liso, porque na verdade é um pronto entrega, não dá pra personalizar. Mas já está no ponto assim da mãezinha, sei lá, imprimir uma etiqueta com o nomezinho e colocar em cima, né? Então, ficou maravilhoso, né, gente? Então tá aí, vou só colar as bases nos outros, que são de caixinhas, né, que ela vai colocar em caixinhas personalizadas. E esse aqui, kitzinho pronto entrega, tá prontíssimo, prontíssimo. Lindo demais, né, gente? Olha que top. Então é isso. Os bonequinhos eu não vou conseguir fazer nesse vlog, não deu tempo. Eu vou terminar ele hoje na segunda-feira. Na próxima eu mostro pra vocês lá nos stories. Durante a semana eu mostro pra vocês lá nos stories, né, no caso, os bonequinhos, tá bom? Na verdade eu já ensinei lá nos stories como montar. E aí eu coloco a dica do cabelinho dele lá nos stories, tá bom? Então me acompanha lá no Instagram essa semana pra você não perder nada. Vamos finalizar esses aqui. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, porque esse vlog foi completaço, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E eu vou deixar aí pra vocês como que ficou a situação no fim do dia. Beijo. E aqui eu vou mostrar só um extra, a bagunça da mesa, de um monte de coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Um monte de coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo, ou seja, eu tava gravando a aula, tava montando os bichinhos no intervalo da aula, eu almocei, as minhas bolas caiu no chão, sujou tudo aqui, e ali eu tava o restante pra montar, as coisas tudo fora do lugar. Meu Deus, gente, olha isso, olha isso. É assim, minha vida real, tá? Beijo! E se você chegou até aqui, você sabe que no fim do vlog tem um devocional, que é um momentinho de reflexão aí da palavra de Deus que eu compartilho com vocês. E no devocional de hoje não vai ser muito longo, tá? Vai ser bem breve. A gente vai falar sobre os desafios, né? Da nossa jornada diária, desafios da nossa vida. Eu tô usando como referência aqui essa Bíblia que eu gosto muito, ó, Jornada com Cristo. Ela tem alguns devocionais dentro dela e é esse que eu vou ler para vocês hoje. A leitura da reflexão tá lá em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 19 ao 23, tá bom? E aí vocês podem ler na Bíblia de vocês depois. Diz assim, ó: quem não se lamenta quando as coisas vão mal? Lamentar-se é natural e faz parte da jornada. Porém, existe um pensamento segundo o qual, diante dos problemas, é preciso não abrir a boca, como se deixar de verbalizar os sentimentos fosse falta de fé ou fraqueza espiritual. Mas isso não é verdade. Se até Deus, né, se até Jesus e seus discípulos lamentaram, quanto mais nós. Diante dos percalços da jornada, às vezes precisamos desabafar, pôr para fora, chorar um pouco. Isso faz bem para a alma. Se por um lado a Bíblia incentiva a lamentar em circunstâncias específicas, por outro lado condena a postura de constante pessimismo, reclamação e falta de fé. Circunstâncias ruins surgem no caminho de todos, pois Deus dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto sobre os justos quanto os injustos. O problema não é lamentar os infortúnios, mas fazer do lamento um estilo de vida. Diante das circunstâncias terríveis, Jeremias lamentou, porém se reanimou ao lembrar que o amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, que está no texto, né, de Lamentações 3, 22, 23. Faça o mesmo. Quando doer, lamente, ponha para fora, chore, mas depois siga adiante. Ânimo. Nas piores circunstâncias, lembre-se, o amor e as misericórdias e a fidelidade de Deus nunca acabam. Então, lamente-se na dor, mas lembre de quem é Deus, tá bom? Não é errado você ficar triste, ou não é errado você muitas vezes se perguntar por que que algo está acontecendo, por que que você não sai dessa situação. Tudo isso faz parte da nossa vida. E esses questionamentos muitas vezes nos fazem entender e pensar e conversar com Deus e achar uma solução, né? É normal a gente se questionar, é normal a gente muitas vezes lamentar. O que não pode
é você viver a vida com esse pessimismo em você. O que não pode é você ser uma pessoa murmuradora, gente. Uma pessoa que todo o tempo está reclamando de tudo. Quando você faz isso, você só vai atrair coisas ruins para você. Porque quanto mais você fala, mais acontece. As palavras, elas têm poder. Então, quando diz aqui que até Jesus e os discípulos lamentaram, foi em algumas circunstâncias específicas. Você pode ler na sua casa depois esses textos, ó, Mateus 23, do 37 ao 39, para você entender qual foi a circunstância que Jesus lamentou. Mateus 16, o versículo 10, né, também. Mas são situações diferentes. É diferente de uma pessoa murmuradora. Murmurar não faz bem. Ser uma pessoa chata e pessimista não faz bem, nem para você, nem para o que estão ao redor. Então, vamos vigiar nossas palavras, vamos vigiar nossas atitudes, vamos vigiar todos os dias as nossas lamentações, né? Que elas podem sim vir no momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia, mas elas não podem permanecer. Quando a gente começa a lamentar, a gente o que faz? Vai para a palavra de Deus, a gente desabafa com Deus, a gente ora, a gente chora. E quando a gente termina aquela oração, a gente sai dali mais leve, renovado. E a gente troca esse fardo com Deus, porque é assim que Jesus falou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Trocai o teu jugo com o do Senhor, porque o jugo do Senhor, ele é leve. A paz de Deus, ela é leve. E se você pedir para ele trazer essa paz sobre o seu coração, ele vai trazer, né? Então, sim, nós passamos por todo tipo de dor, de lamentação, mas nós não somos pessimistas e nem podemos ficar presos às murmurações, tá bom? Então, ânimo, levanta a cabeça, enxuga aí a lágrima do rosto e vai, porque a jornada é longa, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Agora sim, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.